Isso aí, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao aula online, né? Aula ao vivo, desculpa, aula ao vivo aqui. E eu sou o Tatá, professor de Física C. Eu vou trabalhar com vocês a parte Física B e C. O professor Fantin vai trabalhar a Física A. E o que engloba Física C, Física B e Física C. Física B vai ser toda a parte do que se refere ao ensino segundo ano do ensino médio. Termologia, calor, temperatura, ondulatória, ótica, então isso vai estar na Física B. Física C é a matéria referente ao terceiro ano, a parte de eletricidade, eletromagnetismo, corrente elétrica, aí o pessoal já faz umas caretas assim, né? Começa a ser já meio traumatizado. Então, minha primeira proposta, sempre como professor de física, é que vocês rompam um pavor que tem da disciplina. Para ver assim, porque a prova de física é a prova mais fácil do vestibular. Por que ela é a prova mais fácil do vestibular? Porque o assunto de física ele é puro. Se você sabe uma questão de eletrodinâmica, você sabe a questão de física. Você não precisa saber outras coisas a respeito disso. Diferente de uma prova de geografia, que às vezes engloba um monte de coisa na mesma questão. Então, uma prova de movimento retilíneo uniforme, ela é pura, é só sobre aquele assunto. Então, chega uma hora que você vai ter que focar, escolher algumas coisas para você estudar e pensar assim, ó, uma pessoa que faz vestibular e passa para medicina, não é uma pessoa que chega lá e gabarita a prova, porque é impossível gabaritar uma prova de vestibular, mas é uma pessoa que consegue tirar o máximo daquela prova e saber assim, conhecer os seus limites. Olha, eu sei bastante esse assunto, então eu vou caprichar nesse assunto aqui e essa questão, se cair, eu vou acertar. Esse assunto eu não sou tão bom, eu não sei muito bem acústica, então eu vou estudar ele para que eu vá para uma prova da Federal, na UFSC, e consiga tirar parcial, para que eu pontue lá, faça 0,7, 0,8 na questão. Usar isso, uma estratégia de prova. Uma coisa é o conhecimento, outra coisa é a prova. Está valendo ali uma estratégia de jogo para você ganhar aquela competição, certo? Então tá, a primeira ideia para vocês é assim, ó, eletromagnetismo, um tema geral assim, então a gente tem uma árvore conceitual. Qual a ideia dessa árvore conceitual? Que a gente consiga visualizar o assunto todo, e daí você já vai permeando, bom, isso aqui eu acho que eu sei, isso aqui eu acho que eu não sei, isso aqui vale a pena eu estudar porque sempre cai, isso aqui eu não sei, mas quase nunca cai, então eu não vou me dedicar agora, vou deixar isso para depois. E os títulos principais, ó, eletrostática. Normalmente esse assunto é um pavor para as pessoas, né? Porque a eletrostática ele acaba cobrando um monte. Você tem que saber toda a mecânica para poder chegar lá em eletrostática, entender campo, força, potencial. Então é um assunto meio encrenca, assim, né? Mas na eletrostática a gente tem algumas coisas que são importantes, alguns tópicos importantes, que são esses aqui, ó. Conceito de carga elétrica, o que vem a ser a carga elétrica de um corpo, que é uma propriedade, um comportamento de partículas. Processos de eletrização, se vocês olharem todos os vestibulares do país, eles cobram isso de vocês, né? Vê lá, se eletrizou por atrito, por contato, o que é um processo de indução, por que quando você chega perto de uma televisão, daquelas comuns, aí chega o braço perto, aí o cabelinho levanta, né? Fica em pé. O que aconteceu? E aí você chega perto de uma televisão que tem LEDs, ele não levanta. O que tem de diferente nesse processo, né? Então perceber essas coisas. Outro processo ali, blindagem eletrostática. O que é a blindagem eletrostática? Talvez vocês tenham subido no edifício, daí está dentro do elevador, tenta funcionar o celular. O celular não pega direito, né? Ele não funciona muito bem. Porque o elevador é uma caixa metálica e está blindando aquele meu sistema de ondas eletromagnéticas. Vocês podem fazer um teste assim, né? Claro que ele não é um teste com muita precisão, mas a ideia é mais ou menos essa. Ó. Você pega um forno de micro-ondas. Aí as pessoas dizem, ó, forno de micro-ondas dá câncer. Forno de micro-ondas não dá, não veio o câncer do forno de micro-ondas e entra em você, não é isso que vai acontecer, né? Mas ele entrou agora, a onda, a micro-onda, ela entrou já num potencial 2 para ativação de algum câncer. Por quê? Porque as pessoas começaram a usar isso demais, muita lasanha congelada, muita pizza mal aquecida no forno de micro-ondas. E aí, será que isso aqui está vazando ou não? A pessoa saber se isso está vazando ou não, um teste que você pode fazer é assim, você pega o celular, tá, imaginemos que isso seja o meu celular. O celular da década de 90, né? Então, peguei aqui o meu celular e você ligou para mim. Tá, tocou o celular. Beleza, desliga. Agora eu boto o celular dentro do forno de micro-ondas. Na hora que eu colocar o celular aqui dentro, se vocês repararem, o forno de micro-ondas, ele tem um vidro aqui, né? E esse vidro parece uma telinha nele, você consegue enxergar. Parado fica ruim, mas se você balança, você enxerga uma imagem contínua. Joia. Agora eu faço o mesmo teste. Você liga para o meu celular. A mensagem que deve dar é a seguinte: o celular encontra-se desligado, está fora da área de operação, ou ele não foi programado para receber esse tipo de chamada. Por quê? Porque agora o forno de micro-ondas está blindando aquele celular. E a micro-onda está muito perto da onda de celular. Então por isso que ele consegue blindar. Se por acaso você ligar para o telefone e ele tocar,
significa que tem algum vazamento. Ou a porta está frouxa, ou essa telinha aqui tem alguma rupturazinha. Se alguém atender, aí é um problema. Daí você precisa chamar pai de santo, alguma coisa. Não pode atender, o limite é ele tocar. Atender, daí é outra coisa, sai do princípio físico. Então isso seria um tipo de processo no qual está acontecendo uma blindagem. Não é uma blindagem eletrostática, mas é uma onda eletromagnética que está sendo blindada. Poder das pontas. Vocês já assistiram Harry Potter? O filme do Harry Potter. Eu sou fã do Harry Potter, né? Então eu gosto. Não do Harry Potter, do filme do Harry Potter, né? E normalmente você pega assim, o Harry Potter, ele tem varinha mágica, né? Já viram que bruxo nunca tem bolinha mágica. Ele tem sempre varinha mágica. Por quê? A não ser que a bruxa seja muito poderosa. A Malévola, que é a bruxa da Bela Adormecida, não sei se vocês têm esse conhecimento, né? Mas eu tenho esse conhecimento devido às minhas filhas pequenas, assim. Então, a Malévola, ela tem uma bola, ela tem um cetro poderosíssimo. Só que a Malévola, ela é uma bruxa que, além de ser muito poderosa e muito bonita também, ela tem muito poder e controla o poder dela. Então, ela tem essa bola e ela consegue direcionar que o poder dela vá para lá, que o poder vá para cá, que o raio vá para cá. E se vocês repararem em filme de magia, o poder não está sempre saindo um raio de algum lugar? Mesmo que não tenha raio nenhum, mas ele faz assim e sai um raio da mão dele. Então, aquele raio é para mostrar o poder acontecendo. Por isso que física C é o poder, né? É isso, ele trata desses raios, dessa eletricidade. Agora você pega o Harry Potter. Harry Potter é um bruxo poderoso? É, ele sobreviveu ao Voldemort. Então ele é muito poderoso. Então ele é poderosíssimo. Só que ele é muito novinho, ele não tem a maturidade para controlar o poder dele. Imagina se dá uma bola dessa, ele faz assim, vai, e vai para o outro lado o raio, porque ele não tem controle disso. Então quando ele pega uma varinha mágica, o que vai acontecer? O poder dele vai ser canalizado para essa ponta, e na ponta que vai ter uma descarga. Esse poder da ponta está associado a um campo elétrico lá na ponta ser mais intenso que no restante. Aí esse campo elétrico mais intenso vai provocar uma descarga lá, uma descarga direcionada. Saindo do Harry Potter, vindo para o nosso mundo, onde eu posso ter isso aqui? Um para-raios, por exemplo, ele funciona desse jeito. Esse é o princípio. Claro que não tem o poder, mas eu vou ter uma descarga elétrica lá na ponta do para-raio. Tá? Então, perceber isso é perceber física. Tá aí as fórmulas, o caos, um monte de equação nesse assunto aqui. Quantas caem no vestibular? Talvez nenhuma para vocês. Então, os vestibulares de São Paulo, vestibular do Rio Grande do Sul, aí eles cobram calcular a parte de eletrostática. Os vestibulares de Santa Catarina, prova da Federal, é teórico. Prova da UDESC, que é o nosso vestibular regional. Aí tem uma equação ou outra que você precisa interpretar, mas calcular muito pouco sobre esse assunto. Então tá. Continuando com esse nosso mapa conceitual, ó. A parte de eletrodinâmica. Aí sim, eletrodinâmica, o nosso mundo visível aqui, a gente vive em função de eletrodinâmica. Quanto você vai pagar de energia elétrica no final do mês? Como que ligou aqui, queimou uma lâmpadazinha, por que uma apaga e a outra não apaga? Se eles estão no mesmo circuito. Então, de que forma eles estão associados? Algumas coisas importantes para saber. Está aqui, ó. Conceito de corrente elétrica, resistência elétrica, tensão elétrica, corrigir coisas assim. Você queimou o chuveiro, você vai lá numa loja e pede, queria comprar uma resistência, porque o meu chuveiro queimou. Resistência vai ser uma propriedade. Você teria que falar para ele o resistor. O resistor é que vai ser o aparelhinho. Se você vai numa loja de material, casas da água, ou então 1001, o pessoal de fora não sabe o que é isso, é uma loja regional, né? Então, o que acontece? Você vai lá nessa loja, o que vai acontecer? Ele vai te vender um resistor, uma resistência. Se você for numa eletrônica, o vocabulário na eletrônica ele é melhor. Aí você pede a resistência e o cara te corrige. Não, é o resistor que o senhor quer, né? Ele vai corrigir. Circuitos elétricos, entender uma instalação residencial, associação de resistores em série, em paralelo, pisca-pisca, como ele funciona. Aí tem umas mangueiras, parece uma mangueira, né? Mas na verdade não é uma mangueira, vai passar energia em paralelo naquela associação. O que mais? Consumo de energia. Como que a sua conta deu lá 250 kWh no final do mês. E aí, no outro mês, deu 200 kWh e saiu mais caro, né? Você vai diminuindo o consumo, mas vai aumentando o custo da energia. Perceber essas coisas assim. Perceber por que o sistema internacional ele é um sistema utilizado bastante, né? Para medir alguma coisa ou outra em laboratório. Agora, se pensar assim, ó, durante quantos segundos no mês você toma banho? Não dá para chegar nisso, né? Porque segundo é uma unidade muito pequenininha, devo chegar num número muito grande. Fala, quantos minutos eu tomo banho por mês? Melhorava um pouquinho. Mas se eu falar, ó, fico 10 horas por mês tomando banho. Então sim, 10 horas é um bom valor. Por isso que a unidade vai ser um misto quilowatt e o hora junto. É a unidade usual. Geração, distribuição de energia elétrica. Então, desde onde a energia foi produzida até chegar na nossa casa, qual o caminho, né? Aí vai ter um transformador no meio do caminho, a fiação mais grossa, mais fina, perceber esse tipo de coisa, certo?
Vocês vão ter acesso a esses slides, fiquem tranquilos assim, não é para anotar nada agora, né? Magnetismo agora, o que se estuda no magnetismo? Ímãs e o magnetismo terrestre. Quais os ímãs que a gente pode ter? Eu posso ter o ímã permanente, posso ter um ímã artificial, o Himalaia, não, o Himalaia é outra coisa, né? Então eu posso ter um ímã artificial ou então eu posso ter um eletroímã. O eletroímã entra no outro capítulo. Magnetismo terrestre, a gente entender como que uma bússola funciona. Eu uso uma bússola para me posicionar em cima da Terra, né? Uma aproximação, uma boa aproximação, mas é uma aproximação, certo? Outro tópico, agora, ó, eletromagnetismo propriamente dito. Se vocês repararem, eu coloquei o título inicial como eletromagnetismo, né? Tinha uma divisão antiga, assim, que era eletricidade e magnetismo e eletromagnetismo, tudo separado. O nome principal é isso, porque todos os fenômenos estão dentro do mesmo pacote. Os fenômenos elétricos e os fenômenos magnéticos pertencem ao mesmo campo de estudo, ao mesmo ramo de estudo da física, que é chamado eletromagnetismo. Mas aqui tem uns capítulos importantes para a gente saber, ó. Como funciona o eletroímã. Isso aqui foi a liberdade do ser humano agora, porque antes do eletroímã eu tinha um ímã natural, que a Terra me fornecia um minério de ferro, a magnetita. Depois eu posso fabricar um ímã artificial, mas ainda estou limitado ao que a natureza me ofereceu. Quando eu faço um eletroímã, é uma corrente elétrica produzindo um efeito magnético. Então chega o eletromagnetismo. Força magnética, talvez vocês lembrem de regra de mão direita, né? Aí não sabe a mão direita, o que estala o dedo é a mão direita. Pronto, né? Está resolvido. Indução eletromagnética, como funciona? Se estrala as duas, daí complicou toda a vida, né? Então, indução eletromagnética, como funciona um motor elétrico, como é produzida energia numa usina hidrelétrica, termoelétrica, termonuclear. E dois nomezinhos importantes, Faraday e Lenz. Lei de Faraday e lei de Lenz, certo? Então tá. Vocês estão anotando alguma coisa, eu posso esperar, mas eu vou ter que passar aqui. Agora, ó, conceitos básicos. Isso no livro de vocês, na apostila de vocês, é Física C, unidade 1. Então vocês podem acompanhar, quem está com o livro ali, né? Quem está com a apostila, pode acompanhar isso. E que conceitos a gente precisa? Falei eletricidade, eletromagnetismo, eletro, esse é o nome que permeia o nosso assunto todo. Então eu preciso conhecer a estrutura da matéria. Uma ideia de modelo atômico. A dupla que dá aula para vocês, o Jack Chan, né? Eles dão aula para vocês, então eles vão trabalhar vocês a parte do átomo mesmo, o que está acontecendo. Mas a física precisa disso. Tanto que física e química chega no momento que elas se misturam. Tem o chamado físico-química, né? Um assunto que é assim. Por que é físico-química? Porque física é mais importante do que química, né? Tá certo? Senão seria químico-física, né? Mas tudo bem, tem que dar um crédito para os meninos também. Então tá, ó. Qual vai ser o nosso modelo atômico? Tá aqui, ó, um gifzinho. E esse átomo aqui, vocês teriam que identificar ele, conseguir dizer qual átomo ele é. Se estiver passando pela rua, enxergar isso aqui, olha lá, quem está passando, né? Esse é um átomo de hélio. Como que eu sei isso? Porque ele tem duas bolinhas vermelhas, duas bolinhas azuis e duas bolinhas pretas orbitando aqui. Então ele vai ter 2 prótons, 2 nêutrons e 2 elétrons. Esse é o átomo de hélio, a turma do aula ao vivo. Tá? Então, partículas atômicas. Vocês veem isso em química também, eu vou precisar só para ter certeza, né? Os prótons, eles vão ter uma carga positiva, mas lembrando assim, ó, essas cargas de física, de química, elas não são cargas matemáticas. Aquilo ali não é um sinal matemático. Por quê? O sinal matemático é assim, ó. Se eu faço menos 2 vezes menos 2, isso dá quanto? Dá mais 4, né? Então se eu pegar menos 2 elétrons e multiplicar por menos 2 elétrons, eu não vou conseguir mais 4 prótons. Não é assim que funciona. Não é esse o procedimento. Esse sinal é só para indicar um comportamento da carga. E tem outros sinais na vida que eles também são sinais que servem para indicação e não são sinais matemáticos. Serve só para débito ou crédito. Por exemplo, você tem uma conta no banco que você deve R$100. Aí você tem outra conta no banco que você deve R$20. Qual seria uma boa solução? Multiplica as contas para mim aí, ó, sem problema nenhum, vou ter mais R$2.000. Só que o que significa esse sinal? Que você está devendo, que você está devendo. Não posso multiplicar um pelo outro, não tem como fazer isso. A mesma coisa ali. Na hora que eu pego uma carga positiva, é uma convenção. A gente convencionou que a carga do próton é positiva, do elétron vai ser negativa, e o nêutron ele não possui carga elétrica, não possui comportamento. O que é carga elétrica, então? Quer ver? Carga elétrica de um corpo, se vocês estiverem andando pela rua e de repente alguém te pergunta, o que é carga elétrica? Você responde o que para a pessoa? Carga elétrica é um comportamento. Algumas partículas apresentam aquele comportamento e algumas partículas não apresentam aquele comportamento. Só isso, é uma propriedade da matéria. Tá?
Não sei se vocês não perguntam essas coisas para vocês na rua, né? Para mim perguntam sempre, por isso que eu acho que é uma pergunta comum. Ah, então beleza. Ó, então carga elétrica é isso, é um comportamento. Agora, vamos ver, ó, lei de Dufay. A lei de Dufay, ela é um princípio, é uma lei, não se questiona a lei, né? A não ser no Brasil que se questiona algumas leis o tempo inteiro, mas lei é lei, ponto. E é uma das coisas populares da física. Quer ver? Uma coisa popular na física é essa equação aqui, ó, E igual a mc². Já foi feita uma pesquisa mundial e as pessoas quase no mundo todo sabem e que isso aqui foi escrito por um cara meio maluco, que foi um gênio, mas não sabe o que representa, mas é um símbolo. Ah, isso aqui é alguma coisa que uma pessoa genial escreveu. E pertence ao ramo da física, todo mundo sabe isso. E a outra coisa que todo mundo sabe é isso aqui, ó, que os opostos se atraem. Então, cargas que têm o mesmo sinal provocam repulsão. Cargas que têm sinais diferentes provocam atração. Então, a gente tem uma figurinha aqui assim, ó. Se eu tiver um próton com um elétron, vou ter atração. Se eu tiver um elétron com um elétron, vou ter repulsão. Um próton com um próton, vou ter repulsão também. Certo? Isso gera alguns problemas para a gente. Eu desenhei antes assim, ó. Digamos que esse aqui seja um nêutron. Aqui eu tenho um outro nêutron. Aqui eu tenho um próton. E aqui eu tenho um outro próton. O próton repele o próton. E o nêutron faz o quê? Ele é neutro, né? Então, num primeiro modelo, ele é neutro. Se o próton está repelindo o próton, esse núcleo não deveria explodir? Mas o nêutron vai segurar de alguma forma. Então eu preciso criar mais um modelo. Esse modelo aqui não foi satisfatório para explicar isso. Então vai aparecer dentro dessas partículas aqui ainda outras partículas mais elementares, chamadas de quarks. Então a gente teria que pegar esse próton aqui agora, ó, e eu posso dividir ele em 3 pedaços, posso dividir esse nêutron em 3 pedaços, e a gente vai chegar nos quarks. Quando que a gente vai ver isso? Mais para o final. Quando chegar mais para o final do curso, aí vem a parte de física moderna, daí eu comento melhor sobre isso aqui. Alguns vestibulares cobram esse tipo de coisa. Então, por enquanto, aquelas são as partículas elementares e interessa isso para a gente. O que pode acontecer agora? Eu tenho partículas. Quando que os corpos estarão com carga elétrica? Então, eu posso ser assim, ó. O que vem a ser um corpo neutro, eletricamente neutro. Um nêutron é uma partícula. Agora, o que é um corpo neutro? Ele possui mesmo número de prótons e elétrons. Então, se eu pegar um corpo aqui, ó, ele tem carga positiva. Para cada carga positiva que ele tem uma carga negativa que acompanha. Então, esse corpo ele está eletricamente neutro. Quando que eu deixo ele eletrizado agora? Quando ele tiver números diferentes de prótons e de elétrons, certo? Como que ele vai conseguir isso? O nosso processo vai ser um processo de eletrização, não protização, né? Então você não vai colocar prótons no corpo, vai retirar prótons do corpo. Você vai retirar elétrons do corpo ou vai adicionar. Então, o número vai ser diferente de prótons e elétrons, mas o motivo é esse. Assim, a gente vai mexer na quantidade de elétrons. Ou eu adiciono ou eu retiro esses elétrons, certo? Agora vai acontecer isso aqui, ó. Para ele ficar positivamente carregado, ele possui mais prótons que elétrons. Qual o motivo para isso? Eu venho aqui, ó, e apago alguns elétrons. Pronto. Então ele fica positivo quando ele perde elétrons. Anote isso aí. É uma boa dica isso daí, né? É uma coisa importante. Porque essa é a pegadinha de prova. Então, positivamente carregado, ele possui mais prótons, mas o motivo, ele perdeu elétrons. E se ele for negativamente carregado? Possui mais elétrons. Qual o motivo? Ganhou elétrons. Então tá aqui, ó. Assim, tinha em equilíbrio, agora eu adiciono mais elétrons. Daí ele vai ficar um corpo negativamente carregado. Certo? Essa é a chamada pegadinha em prova. Não tem nada de pegadinha. É o conhecimento, o conteúdo que você tinha que saber para poder responder esse item, né? Então, beleza. E a vida segue, ó. Carga elétrica elementar. Qual a ideia da carga elétrica elementar? Por exemplo, você vai comprar arroz no supermercado. Você define quanto você quer comprar de arroz? Não? Não é você que define? É você que define ou não é você que define? É você que está em casa. É você que define ou não é você que define? Então, na verdade o que acontece é isso, ó. Quando eu pego o arroz, eu posso comprar 1 quilograma de arroz, não posso? Posso comprar 2 quilogramas de arroz? Posso. Eu compro quanto eu quiser, eu que defino. Posso comprar 5 quilogramas? Posso. Eu que sei. Mas eu não posso comprar 700 gramas. Porque não sou eu que defino. O cara que fabricou o arroz é que definiu isso para mim. Ou seja, ele já quantizou o arroz. Eu só posso comprar múltiplo de 1. Então, eu posso chegar em casa com 1,7 quilogramas de arroz? Só se furar o saco, né? Se não furar, senão não tem como. Então, 700 gramas eu não consigo. Então, a gente pensa que tem autonomia, mas não tem autonomia. Isso aqui é um evento quantizado. Subir escada. Vocês que determinam de que forma vai ser subido? Ó, eu posso subir 1 degrau.
posso subir 2, posso subir 3, posso subir 10 degraus de uma vez. Agora eu posso subir 2,4 degraus? Eu subo 1, subo 2 e subo 0,4 bem rapidinho, né? Não tem como fazer isso. Então a gente não vai conseguir trocar isso aqui, né? A gente não vai conseguir subir uma distância diferente. Mas e se o degrau for menor? Se eu estiver contando em degrau, ainda assim será um degrau, mesmo que ele seja menor. Se for a casinha da Barbie, que tem um monte de degrauzinho, ainda assim será um degrau, não interessa o tamanho do degrau. Se eu quero subir em centímetros, aí isso vai mudar. Agora degrau não. Carga elétrica elementar do mesmo jeito. Ó. Eu posso tirar um elétron desse corpo? Posso. Posso tirar 3 elétrons? Posso. Posso tirar quantos eu quiser, desde que seja um número inteiro. E cada elétron que eu tirar, ele vai tirar essa quantidade de carga. A carga elementar é a carga de um elétron, que corresponde a 1,6 10 na menos 19. E é a menor porção de carga que existe na natureza. Quem achou esse valor foi esse cara aqui, ó, Coulomb. Então, a unidade SI de carga elétrica vai ser o Coulomb, um C maiúsculo, e esse é um dado da prova. Vocês têm acesso a isso, não precisa decorar, mas saber que existe um limite. Esse é um limite importante. Temperatura, o 0 Kelvin, é um limite importante. Velocidade da luz, aquele 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, é outro limite. Então, o ser humano ele vai sendo represado por alguns limites. Assim, tá? Qual a quantidade total de carga de um corpo daí? Ó, Q é de quantidade de carga. N vezes E. O que é esse E aqui mesmo? A carga elétrica elementar. E o que é o N? É a diferença entre o número de prótons e elétrons. Então vai ser isso. A gente vai ver. Esse corpo que eu desenhei aqui, ó, tá desse jeito assim. É uma distribuição discreta, né? Quantos prótons eu tenho desenhado? 4. Quantos elétrons eu tenho desenhado? 1. Quanto vale o N, então? 3, que é justamente a diferença entre o número de prótons e o número de elétrons. Nesse caso aqui, ele tem menos elétrons, porque eu tirei. Poderia ter colocado elétrons daí, ele vai ter mais elétrons, lembrando do comecinho desse assunto, né? Quando você adiciona elétrons, a carga fica negativa. Quando você retira os elétrons, a carga fica positiva. Mas o N é calculado desse jeito, é uma diferença. Tá? Ainda em cima dessas partículas, ó, uma aplicação já, partículas alfa, beta e gama. Então, em alguns, eu estava pesquisando para montar aula para vocês, aí tem alguns livros, alguns links lá também errados, botando como se o gama fosse uma partícula gama. Então, gama não é. Gama é a do Hooke, a radiação gama, né? Certo? Então, olha aqui, ó, uma imagenzinha assim. Uma fonte radiativa, chumbo, para não emitir nada para os lados, e daí vai sair essa radiação, essas partículas que estão sendo emitidas. Até então, partículas, né? Essa partícula beta, ela é uma partícula positiva ou negativa? Negativa. Por que negativa? Isso, porque ela foi atraída pelo positivo. Então, o beta é uma partícula negativa. E o beta é um elétron. Quando ele é emitido, o beta é um elétron. Essa partícula alfa, ela não foi para o outro lado? Então, a partícula alfa ela é uma partícula positiva. E a partícula alfa tem uma característica especial. Já vamos trabalhar um pouquinho melhor com ela. Mas ele é o núcleo daquele átomo de hélio do comecinho da aula. Isso vai dar uma partícula alfa. Então, e esse gama? O gama é uma radiação daí. Não é uma partícula gama, não é como se fosse um nêutron. Não tem carga elétrica, já dá para dizer isso. Ó. Esse gama aqui não possui carga elétrica. Porque ter esses polos, um positivo e um negativo, não alterou a trajetória dela. E ela vai ser uma radiação. Daí vai entrar lá no capítulo de ondas. A gente vai estudar raio infravermelho, ultravioleta, raio X, raio cósmico, raio gama. Então é um raio de alto poder de penetração, mas é uma radiação e não uma partícula. Então dá para dizer, ó, ela não tem carga elétrica, não tem esse comportamento. Vai ter outras coisas associadas. Então, ó, alfa é positivo, beta negativo e gama é uma radiação, não é uma partícula. Tá? Veja que com uma coisinha, com um assunto bem pequenininho, assim, quase nada visto até agora, a gente já consegue responder questões de radiação, né? Já consegue ver isso. Isso é o que se chama de física básica. Perceber essas coisas é o conhecimento de física básica. Tá? Continuando aqui então, ó. Falei para vocês, ó. Peguei aqui um núcleo instável. A gente tem urânio 235, a massa atômica dele, ele tem 92 prótons. Aí ele é um núcleo instável. Núcleo instável, ele tenta se livrar do núcleo, do que está em excesso lá naquele núcleo. Então, ele vira o tório. Tório é o nome em homenagem ao Thor, que é o deus escandinavo, né? Tá certo? Bonito isso, não sei se isso é certo, né? Pesquisei na internet, né? Então, ó, então ele caiu, ó. Tinha 235, passou para 231. O que aconteceu com ele? Ele emitiu 2 prótons e 2 nêutrons. Então ele emitiu uma partícula alfa. O que vem a ser a partícula alfa? 2 prótons e 2 nêutrons. A gente pode mostrar essa partícula alfa como sendo isso. Ó. Ela equivale
O hélio com 2 sinaizinhos de mais em cima. O que é esse hélio com 2 sinaizinhos de mais em cima? Eu peguei o átomo de hélio, que tinha o quê? 2 prótons, 2 nêutrons, e quantos elétrons ele tinha? 2. Então ele era um gás nobre aqui, né? Não se misturava com ninguém, quimicamente e eletricamente estável. Agora eu venho aqui e retiro isso. Seria uma forma de obter essa partícula alfa. E a outra forma de obter através de um decaimento radioativo, certo? Qual a carga elétrica da partícula alfa agora? Ó, carga elétrica, não é N vezes E. O E vale quanto? Vou ver se vocês estão bons de memória aí. Ou de cola, né? 1,6 vezes 10 na menos 19. Joia, então a gente sabe o E. E quanto vale o N para a partícula alfa? Quantos elétrons ela tem faltando para ela estar em equilíbrio? Eu não tirei 2 elétrons para ela virar partícula alfa, então o N vai ser igual a 2. Ou seja, a carga da partícula alfa vai ser 2 vezes 1,6, 10 na menos 19. Essa partícula vai ser positiva ou negativa? Pensa bem, ó, ela tem mais prótons do que elétron. Ela não tem mais elétron nenhum, inclusive, né? Então ela vai ser uma partícula positiva. Carga da partícula alfa, que é igual a 3,2, 10 na menos 19 coulombs. Isso seria um exercício já para vocês, né? A gente poder resolver. Oi? Pergunta aqui, ó, por que é 2? De onde saiu esse 2? Porque tinha 2 elétrons aqui, ó. E para ele virar essa partícula aqui, eu tenho que tirar os 2 elétrons. Então ele tem 2 prótons sobrando. Seria essa a ideia, né? O que ele tem de diferença entre prótons e elétrons é igual a 2. Tá? Quer ver um outro tipo de exercíciozinho? Rapidinho. Ah, não. Que já ficou para vocês, né? Meu nome é esse aqui, ó. Taírson. Meu Facebook é Taírson Almôndega, né? Porque Almôndega é minha filha mais nova que botou assim. E o meu e-mail está aqui também, ó, taírson@hotmail.com. Qual a parte boa de se chamar Taírson? É taírson, alguma coisa vira um e-mail, né? Tá? Então, tá sossegado, vocês podem procurar, precisar tirar alguma dúvida, assim, certo? E no livro de vocês, vocês já têm uma primeira bateriazinha, tem uns 4, 5 exercícios ali que vocês já podem resolver, utilizando esses princípios todos. Tá joia? Beleza, então? Foi um prazer. Até o nosso próximo encontro, então. Valeu.